Fala, nação rubro-negra, hoje o clima é daqueles que mexem com qualquer coração flamenguista, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e cada detalhe interfere diretamente no que vem pela frente. Desde os desafios do Mundial até as decisões individuais de quem veste o manto, tudo virou assunto quente e movimentou o ambiente no clube. A preparação para a viagem começou a desenhar o que será essa reta final de temporada, e o Flamengo já organizou toda a logística para chegar com antecedência ao Catar. Depois do compromisso diante do Mirassol, o elenco principal não entra em campo e a garotada da base assume a responsabilidade. Será um jogo comandado pelo técnico interino, enquanto Felipe Luiz e o elenco profissional focam totalmente no grande objetivo que está por perto. A programação prevê reapresentação no sábado pela manhã, treino único e viagem durante a tarde, com previsão de chegada na manhã seguinte, respeitando a diferença de horário que costuma exigir um período maior de adaptação para qualquer atleta. Essa escolha de antecipar a viagem é estratégica, porque a mudança brusca no relógio mexe com sono, alimentação, desempenho e até ritmo de treino. O elenco sabe que o Mundial é curto, intenso e sem margem para erro, então cada detalhe faz diferença. Por lá, a diferença de horário é significativa e afeta até a dinâmica do dia. Quem já passou por isso conta que a adaptação é complicada, que o corpo demora a entrar no ritmo e que a primeira madrugada nem sempre é de descanso. Por isso, a ideia do Flamengo é pisar no solo catariano com tempo suficiente para ajustar a rotina e minimizar aqueles efeitos que atrapalham o rendimento. A vitória que garantiu o Campeonato Brasileiro permitiu ao clube encarar essa logística sem pressão para colocar titulares em campo antes da viagem. Com o troféu assegurado, o foco se desloca integralmente para o torneio mundial. E o Mundial promete ser daqueles em que qualquer vacilo custa caro, porque são apenas 3 partidas e todas em formato eliminatório. O primeiro compromisso será contra o Cruz Azul e, como sempre nesse tipo de competição, a postura precisa ser de decisão desde o primeiro minuto. Não existe tempo para teste, não existe jogo fácil e não existe espaço para administrar resultado. É vencer para seguir e seguir para tentar algo maior. O elenco está ciente disso. E a comissão técnica vem trabalhando para manter a concentração elevada, principalmente porque o grupo chega com moral reforçada pelos títulos recentes e com a confiança de quem sabe que pode brigar lá em cima. Enquanto o planejamento do Mundial avança, o ambiente também foi movimentado por declarações fortes sobre o cenário do futebol nacional. Depois de mais uma temporada em que o Flamengo se impôs tecnicamente, houve quem tentasse diminuir a conquista, criando debates que não se sustentam dentro de campo. Quando um treinador adversário aparece em coletiva insinuando que existem asteriscos, fica claro que a intenção é tirar o foco dos próprios erros. É difícil entender essa dificuldade de admitir mérito quando o desempenho dentro das 4 linhas mostrou quem estava mais preparado. O Flamengo encaixou sequência, venceu jogos decisivos e fez o suficiente para erguer a taça. Enquanto isso, adversários desperdiçaram oportunidades e acabaram sem nenhuma conquista ao longo do ano. É natural que a frustração apareça. Mas direcionar essa frustração para o Flamengo não resolve o problema de ninguém. E é nesse clima de cobrança externa que o elenco segue sua rotina. Por outro lado, internamente surgiram falas importantes sobre o futuro de alguns jogadores fundamentais. Bruno Henrique, um dos nomes mais marcantes da história recente do clube,
Abriu o coração ao comentar que pretende cumprir seu último ano de contrato e cogita encerrar a carreira ao final desse ciclo. A idade pesa, a rotina intensa pesa, e ele mesmo admitiu que sente o momento de fechamento se aproximando. Ainda assim, quem acompanha o dia a dia sabe que ele segue competitivo. Segue com vontade e segue sendo um personagem decisivo em jogos grandes. A possibilidade de vê-lo jogar sua última temporada gera um misto de emoção e saudade antecipada, porque são muitos anos entregando ao Flamengo tudo o que tinha para dar. E quando um ídolo desse tamanho fala em pendurar as chuteiras, o torcedor naturalmente começa a reviver momentos importantes que marcaram uma era. Enquanto isso, outro nome importante apareceu com um tom diferente. Cebolinha, que também entra em seu último ano de contrato, abriu o jogo dizendo que não está satisfeito com a falta de sequência. Mesmo vivendo um momento positivo tecnicamente, sentiu que poderia ter recebido mais oportunidades. O discurso dele deixa claro que pretende conversar com a diretoria para entender exatamente qual é o plano para a próxima temporada. E essa sinceridade mostra que o jogador não quer simplesmente cumprir tabela. Ele quer espaço, quer minutos e quer mostrar que pode render mais do que entregou até aqui. Cabe ao clube avaliar se pretende mantê-lo até o fim do vínculo ou se é o momento de negociar, considerando também a vontade do atleta. No comando técnico, o assunto também esquentou. Felipe Luiz deixou claro que quer ficar e continuar seu trabalho no Flamengo. Do outro lado, a diretoria também manifestou publicamente o desejo de renovar. Faltou apenas sentar e formalizar a situação, algo que não aconteceu ainda por causa da rotina pesada de jogos decisivos. Agora, com a temporada caminhando para o encerramento, as conversas devem evoluir rapidamente. O treinador mostrou capacidade, mostrou identidade e mostrou que o elenco abraçou seu estilo. Então, a tendência é positiva para essa permanência. Ele mesmo explicou que não era momento de parar para negociar enquanto lidava com jogos que valiam título e que, agora, com mais tranquilidade, será possível resolver esse ponto. No meio disso tudo, declarações fortes do presidente também renderam assunto. Ao comentar o futuro do clube e responder a provocações vindas de fora, ele mandou um recado direto para quem tenta diminuir o Flamengo. Falou sobre confiança, sobre trabalho e sobre como a equipe se mantém no topo mesmo com tanta crítica infundada. A resposta firme mostra que o ambiente interno está fechado e focado e que a diretoria não pretende deixar afirmações externas interferirem no que está sendo construído. O clima geral é de alívio pela conquista do brasileiro, de empolgação pelo Mundial e de expectativa pelas definições individuais que vão moldar o elenco da próxima temporada. A torcida sente essa energia e acompanha cada passo, cada fala e cada movimento. A sensação é de que os próximos dias serão intensos, com decisões importantes. Preparação pesada e novidades surgindo a cada momento. A movimentação nos bastidores do Flamengo continua acelerada, porque cada detalhe influencia diretamente no que o clube vai apresentar dentro de campo nas próximas semanas. O clima que tomou conta do Ninho do Urubu depois do título brasileiro foi de celebração, mas ao mesmo tempo de responsabilidade, já que o Mundial se aproxima e promete exigir do elenco o mais alto nível de concentração. A comissão técnica sabe que não existe espaço para deslize e que a equipe precisa chegar ao Catar com a mente totalmente voltada para o torneio. Mesmo com o peso da viagem, com a diferença de horário e com o desgaste do calendário, o grupo parece unido e consciente do tamanho da missão.
Esse momento de preparação costuma ser decisivo, porque é exatamente aqui que se ajustam detalhes que a torcida nem vê, mas que fazem toda a diferença lá na frente, quando a bola rola. Alimentação, descanso, recuperação muscular, análise de adversários. Tudo entra em pauta para deixar o time no ponto ideal. A escolha de poupar o elenco principal no jogo contra o Mirassol foi construída justamente para evitar qualquer risco físico. A base deve assumir o compromisso para que os titulares possam viajar com calma e com mais tempo de adaptação. Essa decisão mostra maturidade no planejamento e reforça a prioridade absoluta que o Mundial ocupa neste momento. Desde o momento em que o título nacional foi garantido, o clube estabeleceu claramente que todo o esforço seria redirecionado para tentar conquistar mais um troféu internacional. Isso anima a torcida, porque o Flamengo chega com moral e com uma sequência consistente que aumenta a confiança. Além disso, o fato de o torneio ser curto deixa ainda mais evidente a necessidade de entrar ligado desde o primeiro instante. Mas, enquanto os treinos acontecem e a logística é finalizada, a repercussão das declarações vindas de São Paulo segue ecoando no ambiente. Quando um treinador adversário tenta relativizar uma conquista flamenguista, é natural que a resposta venha forte, porque o torcedor está cansado de ouvir esse tipo de argumento que não se sustenta. Quem acompanhou a reta final do Campeonato Brasileiro viu que o Flamengo foi merecedor, lutou até o último minuto e entregou desempenho. As críticas de fora parecem mais uma tentativa frustrada de tirar o foco da própria equipe, que teve inúmeras oportunidades e desperdiçou todas. O Flamengo, por outro lado, soube aproveitar a chance e colocou as mãos na taça com autoridade. É nessas horas que dá para perceber como o clube move paixões e provoca reações contrárias, mesmo quando tudo é resolvido dentro de campo. Enquanto isso, no lado interno, as conversas sobre futuro seguem movimentando o noticiário. Bruno Henrique, sempre sincero e transparente com a torcida, deixou claro que o fim de sua trajetória se aproxima. Quando um jogador que marcou época fala desse jeito, tudo ganha uma dimensão diferente. O torcedor entende que o tempo passa para todos e que ídolos também chegam ao momento de fechar o ciclo. Ainda assim, a ideia de vê-lo disputar sua última temporada com o manto gera um sentimento misturado de nostalgia e gratidão. Ele segue sendo um exemplo de entrega, de superação e de protagonismo. Mesmo sofrendo com lesões no passado, sempre voltou mais forte e manteve a mesma vontade de decidir. Se realmente essa for a temporada final, cada minuto dele em campo vai ter um peso emocional ainda maior. Ao mesmo tempo, a situação de Cebolinha segue indefinida. O jogador, em ótima fase, demonstrou claramente que deseja um espaço maior na equipe. Ele vive um momento técnico interessante. Parece confiante e com boa capacidade de contribuir com intensidade. Porém, a falta de sequência incomoda e ele fez questão de deixar isso público. Uma reunião deve acontecer para que ele e a diretoria definam o caminho que será seguido. Esse tipo de situação é comum quando um elenco possui tantas peças importantes brigando pela mesma posição. O Flamengo sabe que precisa manter um grupo forte, mas também precisa considerar a vontade de cada atleta. A permanência ou não de Cebolinha para o último ano de contrato vai depender da convergência entre planejamento técnico e desejo do jogador. Já no comando da equipe, Felipe Luiz vive um momento de apreço e reconhecimento. Sua transição de jogador para treinador foi rápida, mas extremamente bem-sucedida.
Ele já mostrou que tem leitura de jogo, tem calma para tomar decisões e, principalmente, tem o respeito do elenco. Quando um técnico recém-chegado recebe declarações públicas de apoio da diretoria e da torcida, significa que o trabalho está sendo bem feito. O próprio clube admite que deseja sua renovação imediata. Esse sentimento mútuo tende a acelerar as conversas. A temporada está chegando ao fim e, naturalmente, esse é o momento ideal para amarrar definições. Filipe Luís utilizou boa parte do ano preparando o time para jogos decisivos e não parou para tratar questões contratuais. Agora, com uma pausa maior pela frente, a tendência é que tudo seja resolvido de forma rápida e positiva. E claro que as falas firmes do presidente continuam repercutindo. O mandatário não esconde a confiança que tem no elenco e não foge de polêmica quando sua intenção é defender o Flamengo. Ele se posicionou com clareza ao responder provocações e deixou evidente que não aceita ver o clube sendo diminuído. As palavras dele foram fortes, principalmente quando citou a insistência de alguns setores de desvalorizar o trabalho flamenguista. Isso acabou servindo como combustível para uma torcida que adora esse tipo de posicionamento direto, especialmente quando vem carregado de convicção. No meio dessa atmosfera intensa, o torcedor rubro-negro se divide entre emoção e ansiedade. A emoção pelo título recém-conquistado e pela chance de ver o Mengão disputar novamente um Mundial. A ansiedade pela definição sobre o futuro de peças importantes, pela renovação de Filipe Luís, pelo desfecho da situação de Cebolinha e pela possibilidade de acompanhar a reta final da carreira de Bruno Henrique. Cada notícia, cada fala, cada detalhe desperta uma reação. A expectativa aumenta a cada dia porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, o foco do elenco continua firme. O grupo sabe que não pode permitir que nada externo interfira na preparação. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A torcida do Flamengo voltou a viver aquela mistura de ansiedade e euforia que só um grande rumor de mercado é capaz de provocar. Nos corredores da Gávea, sussurra-se cada vez mais alto que John Arias teria finalmente aceitado a proposta rubro-negra, abrindo caminho para desembarcar no clube como um dos reforços mais impactantes desta janela. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, o clima é de expectativa crescente, alimentado por movimentações discretas, olhares desconversados e aquela sensação típica de que algo grande está prestes a acontecer. Fontes próximas ao staff do jogador teriam deixado escapar que as conversas avançaram de forma surpreendentemente rápida, com o projeto esportivo do Flamengo pesando mais do que qualquer discussão financeira. A ideia de vestir uma das camisas mais pesadas do continente e assumir um protagonismo imediato parece ter seduzido Arias, que enxerga no clube o palco ideal para elevar seu futebol a outro patamar. Nos bastidores, comenta-se que o Flamengo tratou a negociação como prioridade absoluta, enxergando no colombiano uma peça capaz de transformar o setor ofensivo. A diretoria teria se movido com cautela, como quem pisa em terreno delicado, mas com a convicção de que valeria cada esforço. E à medida que o rumor se espalha, cresce também a impressão de que o desfecho é apenas questão de detalhes burocráticos. Entre conselheiros, funcionários e até jogadores, circula a percepção de que Arias já é tratado como realidade. A movimentação intensa nas redes sociais, com torcedores vasculhando pistas e interpretando qualquer gesto como sinal, só amplia o burburinho.
Há quem diga que o atleta já tenha até recebido instruções sobre sua futura função tática, enquanto outros juram ter ouvido de alguém importante que ele está pronto para desembarcar. Se tudo se confirmar, o Flamengo não apenas ganha um reforço de peso, mas dispara uma mensagem clara ao cenário nacional. O clube segue determinado a montar um elenco capaz de decidir qualquer campeonato. Por ora, fica o suspense. Aquele suspense delicioso que faz o futebol parecer uma grande novela, com capítulos que se revelam aos poucos e deixam a torcida na ponta da cadeira. E, neste capítulo, o nome de John Arias parece destinado a se tornar protagonista. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!